Meus momentos aqui na Casa de Retiros Recanto das Cerejeiras têm trazido ao meu coração despertamentos e reflexões sobre diferentes áreas da fé. Estes pensamentos, estas reflexões e estas meditações irão ao ar a partir desta semana através dos programas Devotio. A primeira série que nós gravamos 8 programas. Agora nós vamos continuar a série no programa número 9, falando sobre um detalhe específico acerca da Igreja Brasileira. Peço que você tome atenção ao conteúdo, compartilhe com seus amigos e faça com que a mensagem do Evangelho ganhe velocidade neste mundo que tanto necessita ouvir a palavra de Deus. Olá, eu sou o pastor Weber, bem-vindo ao Devotio, falando hoje sobre algumas questões envolvendo a Igreja Brasileira. Na minha opinião, qualquer cristão minimamente comprometido percebe que a Igreja Brasileira atravessa um momento muito difícil e carece das minhas e das suas orações. A impressão que eu tenho é que ela está gravemente doente e se algo não for feito, as consequências poderão ser irreparáveis. Por conta dessa sensação, eu oro noite e dia para que o Senhor guarde os fiéis e sustente as almas piedosas que ainda existem dentro desta igreja, que, como eu, também alimentam uma forte esperança no coração por um despertamento nacional. A Bíblia, quando fala da igreja, quando a apresenta, a faz através de muitas metáforas. A que mais me toca é aquela que apresenta a igreja como um corpo vivo, como um organismo no qual há vida. Não é estranho que nós sintamos tão fortemente a presença e o cheiro da morte entre nós? Ou lideranças desqualificadas, teologia pobre, mornidão espiritual, divisões sem fim, multiplicação de toda sorte de heresias, fragilidade moral, esvaziamento do ímpeto missionário, não grita, não são sinais evidentes de uma completa ausência de vida entre nós. Tenho buscado ouvir a opinião de alguns amigos das mais diversas tradições cristãs e tenho percebido que o que uns tratam como sintoma, na verdade, é a própria doença. E o que é doença, muitos veem apenas como sintoma. Nós estamos mergulhados numa falta de discernimento absurda, o que acaba por paralisar a maior parte dos cristãos na busca por tratamentos mais eficazes a esta igreja. Quando eu leio a carta apocalíptica dirigida às 7 igrejas históricas da Ásia, noto que o Espírito do Senhor revela que há uma única maneira de uma igreja estar viva, é se ela estiver fundamentada em Cristo e seus ensinamentos. Enquanto há diferentes maneiras de a levar à morte, como, por exemplo, imoralidade não denunciada, falsas doutrinas, perda do primeiro amor, ilusão espiritual, manifesta nessa confusa falta de compreensão entre pobreza e riqueza, vida e morte. O Senhor contemplou os processos mortais que afetavam a igreja de Sardes e disse: conheço as suas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Este é o meu maior temor. O pastor de Sardes fez um diagnóstico mal feito da sua própria congregação ao olhar para ela. Ele declarou vivo que o Senhor Jesus, na verdade, via morto. As pessoas ao redor viam em Sardes o que não havia. Não podemos cometer o mesmo erro. A igreja brasileira agoniza como um paciente terminal e se não a tratarmos adequadamente, nós haveremos morrer na nossa geração. E não adianta este ar triunfante que costumamos ouvir diante das calamidades por estas terras. Isso não mudará nada, mesmo porque este tipo de postura é própria dos falsos profetas, não dos verdadeiros pregadores do Evangelho. São os falsos profetas que gritam paz quando se aproxima a guerra, que anunciam prosperidade quando a escassez ameaça. São eles quem gritam por vida quando só há morte.
Não podemos nos esquecer de que o testemunho cristão morreu no berço da Reforma Protestante, morreu no Oriente, que chegou a ser um dos maiores cenários cristãos da história e, ao que tudo indica, está a caminho de morrer também no Hemisfério Sul, se não entendermos que a vida está em Cristo e em Cristo somente. Aparentemente, nós somos solidários à afirmação doutrinal de que a vida está somente em Jesus. Mas e se de repente isto se tornasse algo prático, deixando de ser papel e tinta? E se de repente desse a louca no seu pastor e ele decidisse mudar completamente as ênfases litúrgicas da sua igreja, apoiado no fato de que o culto é para Jesus Cristo, sob o forte sentimento de torná-lo o centro de todas as atenções e o centro de todos os afetos do rebanho? Se de repente o seu pastor, inspirado por um discernimento incomum, proibisse terminantemente qualquer outra manifestação que não tivesse direção a Cristo. Se ele fizesse uma avaliação da enologia congregacional, sob a inspiração da centralidade de Jesus, e tirasse todas aquelas músicas que falam de restituição, determinação, milagres instantâneos, prosperidade e conquistas. Se sob inspiração ele revisasse os seus próprios sermões e decidisse focar só em Jesus e na sua glória, e parasse com aquele desejável tom herético de autoajuda que nós tanto ouvimos nos dias de hoje. Se de repente os cultos passassem a ter apelo à contrição, à confissão de pecados e houvesse insistentes chamados ao arrependimento, você que me ouve, continuaria a frequentar tal igreja? A única pessoa capaz de dar vida à igreja é o Senhor, Cristo Jesus. Sua ferramenta é a verdade. Mas como disse o profeta Isaías, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Isaías capítulo 59, versículo 15. A igreja brasileira, através dos seus líderes e membros, a despeito de outros momentos de recuo no passado, necessita ter a consciência despertada para a absoluta centralidade da pessoa e do sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo em seus cultos e atividades. Voltar-se afetuosamente para Ele foi a porta de saída para a igreja de Éfeso. Estamos mergulhados em tantos lamaçais diferentes. Já fomos tão longe na liberdade de trafegar pela estrada esburacada do pecado. Já agredimos tanto o Evangelho que eu tenho dúvida se a maioria conseguirá satisfazer-se com Cristo e Ele somente. Tenho sérias dúvidas acerca disso. Mas deixe-me unir a esta divina nuvem de testemunhas de Deus e engrossar o coro que apela ao arrependimento. Irmãos e irmãs brasileiros e brasileiras, arrependam-se. Pastores e pregadores, arrependam-se. Servos de Deus, abracem Jesus não como seu bem maior, mas como seu único bem. Ouse ser como Davi, que exclamou: outro bem não possuo, senão a ti somente. Salmos capítulo 16 e verso 2. Arrependam-se todos por se encantarem com este simulacro cristão do mundo da religião e não por nosso Senhor Jesus Cristo. Pregadores, arrependam-se por pregarem num tom de venda promocional, sem qualquer compaixão com o destino eterno de quem os ouve. Que Cristo se torne o seu tudo absoluto. Pare de se encantar com títulos, mesmo a despeito de os ter. Também com o preparo acadêmico, apesar de haver mérito em quem está sempre aprendendo. Não se iluda com o trânsito social, com o carisma ou com nobres causas. Que os seus afetos, que as suas expectativas, que as suas esperanças sejam derramadas sobre Jesus Cristo. Que o seu real interesse pelo Evangelho o domine. Esvazie-se ao ponto de nada querer saber senão Cristo e este crucificado. Então, talvez sobrevivamos
a todas estas dificuldades. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.